A paz do Senhor, igreja, para todos. Amém. Boa noite. Quero compartilhar uma palavra breve aqui com os irmãos. Inclusive, ela vem aí de encontro ao que está sendo ministrado na escola bíblica dominical. Quero ler com vocês Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, apenas 4 versículos. Do versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor para nós esta noite. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoarei os que te engrandecerem é o teu nome, e, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só até aí, até o 3, perdão. Inclusive, está sendo o tema da nossa escola bíblica dominical. Quero convidar você que também, que no final de semana pode participar. O título da escola dominical é Homens que a terra não eram, Homens que a terra não eram dignos deles, né? E começamos aí as aulas aí da Bíblia da escola bíblica dominical falando sobre Abraão. E falando sobre Abraão, o chamado de Abraão tá bem recente para quem está acompanhando a escola bíblica dominical. O Senhor chama Abrão, na verdade, né? Abrão, que era o primeiro nome dele, antes do Senhor trocar ali o nome para Abraão. Ele vivia em Ur dos Caldeus com a sua família. O seu pai se chamava Terá. E alguns dizem que o nome, tanto que quando o Senhor vai trocar o nome de Abrão para Abraão, o Senhor mesmo fala: o teu nome é Pai Exaltado. Não chamará mais Pai Exaltado, mas Pai de muitas nações. Né? E alguns historiadores falam, alguns estudos falam que foi devido o pai Terá ter chegado em Ur dos Caldeus, que era uma cidade muito famosa, muito grande, e o seu pai ali ter prosperado muito, e com isso deu o nome, porque se davam o nome às crianças conforme a situação, principalmente que a família se encontrava. Nós vemos vários nomes da Bíblia e de pessoas da Bíblia que tiveram os seus nomes ali dados dependendo da situação que estavam vivendo, né? Benjamim mesmo, o nome dele não era Benjamim, era Benoni, porque sua mãe morreu. Aí Benoni quer dizer filho da minha dor, né? Então o nome era dado conforme a situação que estava vivendo. A criança nascia naquele momento, então ali se escolheu o nome. E aí se deu o nome de Abrão, que era pai exaltado, que é justamente o seu pai Terá, que foi exaltado naquela terra e veio a prosperar. Então, com isso, o Senhor chama Abrão. Nós estamos estudando aí que ele foi para Padã Arã, e ali o Senhor, de fato, chamou Abrão ali para que pudesse
que nós acabamos de ler, que saísse da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai. Com isso, nós vemos, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor chama cada um de nós aqui em um momento específico da nossa caminhada com Cristo, o Senhor nos chama, o Senhor nos levanta, o Senhor nos coloca algo no coração que seja a vontade dele para que nós venhamos cumprir, não é verdade? Todos os homens de Deus foram assim. Então, esse chamado, além dele ser um chamado especial, que o Senhor chama cada um segundo a sua vontade, o seu propósito, esse chamado ele requer algumas renúncias. E Abrão, ele teve também que renunciar. Mas, pastor, quando Abrão saiu de Ur dos Caldeus, ele já era um homem rico, sim, mas ele teve que renunciar a algumas coisas. Para que, de fato, ali, lá em Padã Arã, o Senhor, de fato, confirmasse ali o chamado dele e fizesse a promessa, o que o Senhor acabamos de ler ali em Gênesis capítulo 12. A primeira renúncia que Abrão teve que fazer foi justamente o Senhor falando para ele sair do meio daquela terra onde ele estava vivendo. Abraão, quando ele foi chamado, ele tinha mais ou menos 75 anos de idade. Uma pessoa já bastante idosa, né? Ele viveu naquela cidade, ele teve a sua infância toda naquela cidade, teve a sua juventude toda, a sua adolescência toda naquela cidade. A sua vida toda, vamos dizer assim, ele viveu naquela cidade. Então, tinha uma certa segurança para ele aquele lugar, tinha uma certa, vamos dizer assim, comodidade para ele, familiaridade com tudo. Ele conhecia toda a cidade, né? Porque cresceu ali, então ele conhecia tudo ali. E de repente o Senhor chama ele e fala para ele a primeira coisa para ele sair daquela terra. Tá? Alguns dizem aí que é devido ao seu pai, que ele fabricava ídolos, e ali o Senhor mandou ele sair dali, né? Que a sua família prosperou fabricando, em determinado ponto, fabricando ídolos. Mas a primeira coisa que nós vemos aqui, a primeira coisa que nós vemos aqui é ele abrindo mão dos bens materiais. Ah, mas ele saiu rico, sim, mas ele tinha casa naquele lugar. Ele tinha uma estabilidade naquele lugar. Se você for pesquisar bem, ele já era estabelecido naquele lugar. Sabe quando você está estabelecido num lugar, numa determinada região, determinado país, aí o Senhor fala para você sair, largar tudo ali, né? Ir para outro lugar, não sabe se aonde, não sabe como, quanto tempo demoraria para chegar. Então, a primeira renúncia que ele teve que fazer era largar os bens materiais de mão. Largar aquela cidade, largar a casa que ele tinha lá. Mesmo ele saindo com toda a sua herdade, com tudo que ele conquistou lá, com 75 anos, a sua família junto com a sua esposa, né, Sarai. Mas mesmo assim ele teve que abrir mão daquele lugar. Então a pergunta é, será que nós estamos preparados para abrir mão de fato de alguma coisa por Deus? Deus chega e fala para ele abrir mão, para ele sair, a primeira coisa, sai desta terra. Saia deste país. Saia dessa região. Saia dessa localidade. Já imaginou? Quando você já está todo estabelecido, tudo certo. E de repente, isso é assim, até meio que hoje na escola, nós começamos a ler um livro, O Menino que Conheceu Brasília, né? Trabalha no texto com as crianças, né? O nome desse menino chama Renato. E está chegando o aniversário de Brasília, né? O menino que conheceu Brasília. E ele estava em determinada região
e o pai dele foi transferido para cá, para Brasília. E aí começa a contar a história dessa criança, a mudança dessa criança, né? Lá da casa, da região, do colégio, de onde ela estava. Já imaginou tanto que é difícil você, você estar num local, você ter um círculo de amizade, né? Já conhecer toda aquela região. Desculpa que eu estou com um negócio na boca, porque é por causa da tosse, moço. Então, já imaginou? Aí você vai chegar para um local onde você não conhece, onde você vai ter que começar, entre aspas, tudo novamente, vai ter que fazer novas amizades, vai ter que se adaptar ao clima, né? Vai ter que se adaptar à comida muitas vezes. Às vezes você mora onde você morava, tinha tudo perto, você fazia tudo em questão de tempo, você fazia tudo. Agora não, tudo vai ficar mais distante. Já imaginou? E essa criança chega em Brasília e ela chega muito triste porque ali ela está com saudade dos colegas que ela deixou lá na cidade, da escola onde ele estudava, né? Mas aí quando ele chegou em Brasília, ele ficou curioso, espantado com o planejamento, com a arquitetura de Brasília. E isso sobrepôs um pouco a tristeza que ele tinha no coração e a saudade que ele tinha do local onde ele morava. E ele começou a admirar toda Brasília. E com isso ali começa a história de Renato, né, vencendo essa saudade, vencendo assim, chegando nessa região nova, ele não conhecia nada. Ele começa a conhecer os monumentos de Brasília e com isso ele vai, com o tempo ele vai se acostumando. Aí, já imaginou Abraão, está tudo ali, 75 anos, uma vida estabelecida naquele lugar, vamos dizer assim, enraizado naquele lugar, né? 75 anos, e de repente sai. Foi como Ló, sai daí agora. Como Moisés, teve que sair fugido do Egito. Ficou 40 anos até voltar. Foi? Como Paulo também foi chamado, dentro de todo o seu conhecimento, fariseu, conhecedor da lei, de repente, no caminho de Damasco, teve um encontro com Deus, e ali o Senhor, agora você vai me servir, agora você vai saber o que é padecer pelo meu nome. Mudou toda a vida de Paulo, virou assim, como podemos dizer, né, de cabeça para baixo, né? De fato, quem era Paulo, a importância que Paulo tinha, o respeito que Paulo tinha no meio dos fariseus, por ele estudar nos pés de Gamaliel, ser doutor da lei, e agora tudo isso virou de cabeça para baixo. Agora, de perseguidor, ele vai passar a ser perseguido. Abraão, 75 anos num lugar com a sua família, agora tem que sair, largar tudo lá. Tudo que eu falo assim, usar a cidade, o comércio, tudo que estava ali. E vai para um lugar, sei onde, só pela fé. Só pela fé. Até que o próprio, em Atos, o próprio Estevão, na hora que ele está defendendo ali no meio dos fariseus ali, o próprio Estevão também, ele cita Abraão, a fé de Abraão, que ele saiu da sua terra e foi para uma terra que ele não conhecia. Samuel, quando era pequeno, quando sua mãe o deixou ali no tabernáculo, junto com Eli, o sacerdote Eli, quando o Senhor o chamou como criança, ele também não sabia, não tinha ideia, nem imaginava de fato o que viria a ser aquele chamado.
como sua vida seria transformada, quem de fato ele seria na presença de Deus, a importância que ele teria na presença de Deus. Ele não passou na mente dele que um dia ele seria sacerdote e juiz de Israel, uma criança. Uma criança. Então, o Senhor também, como chamou os discípulos, quando ele começou a chamar os discípulos ali, uns estavam pescando e falou: "Ei, larga suas redes, me acompanhe." Mateus, que é também conhecido como Levi, estava cobrando impostos, ele chegou lá, segue. Todos eles tiveram a sua vida mudada. Todos eles tiveram a sua vida transformada. Mas para isso, para alcançar aquilo que o Senhor tinha para a vida de cada um, teve renúncia. Teve que haver uma renúncia. E não tem como ter renúncia se principalmente não tiver fé para acreditar que de fato o Senhor vai fazer aquilo que ele prometeu. Então a primeira renúncia que ele teve foi que se desapegar da terra onde ele vivia, 75 anos. Ele nasceu naquele lugar. Então ele teve que se desapegar daquela terra, das coisas daquela terra. O segundo, a segunda coisa que ele teve que desapegar foi os vínculos emocionais. Quando o Senhor falou: sai do meio da tua parentela. Então, segunda renúncia que ele teve que fazer. Laços emocionais. Vínculos com as pessoas, né? Você cria vínculo com as pessoas, cria afinidade com as pessoas. Mas muitas vezes esses vínculos, esses laços emocionais e essas afinidades, muitas vezes nos atrapalham. Muitas vezes nos impede de o Senhor cumprir de fato aquilo que Ele quer cumprir em nossas vidas. Nós temos um profeta que substituiu Elias. Depois que Elias teve toda aquela experiência na caverna, que o Senhor mandou ele sair da caverna, né? Teve aquele terremoto, que o Senhor não estava no terremoto, não estava no fogo. E o Senhor mandou ele sair, mandou ungir Eliseu. Chegou lá e chamou Eliseu. Eliseu teve que sair do meio da sua terra. Ele teve que sair do meio da sua parentela. Ele teve que desapegar. E a primeira coisa que Eliseu fez quando Elias falou, jogou a capa sobre ele. E ele entendeu muito bem o que significava aquilo, era o chamado do Senhor. Era um chamado. E ele falou: deixa só eu ir despedir dos meus pais. E Elias falou para ele assim: vai, mas volta, porque você sabe o que eu te fiz. Ele sabia que naquele momento estava sendo chamado para a obra de Deus. Ele sabia que naquele momento Deus estava chamando ele. E ele foi, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Pegou os carros de boi que ele tinha, o carro de boi, quebrou as madeiras, pegou o boi, sacrificou e queimou. Largou tudo para trás. Largou tudo para trás. Quando o Senhor nos chama, não só para a sua obra, para um propósito pelo qual Ele tem na minha vida e na sua vida, mas também quando Ele nos chama para que Ele venha mudar a minha casa, mudar a sua casa, mudar a sua vida em relação a Jesus Cristo, Ele também precisa que você abra mão, que você renuncie a essas coisas.
Não dá para você caminhar carregando esse tipo de situação contigo. Não tem como. E o próprio Israel era mestre de fazer isso, até o próprio Elias lá no monte, lá, quando ele foi com os profetas. Quando ele foi com os profetas, a primeira coisa, quando Elias foi sacrificar, ali ele já lançou para o povo de Israel a seguinte palavra: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Porque aquele povo foi chamado, aquele povo foi escolhido, mas ainda não tinha renunciado, não tinha abrido mão das coisas passadas. Então, quando o Senhor nos chama, nós temos que fazer escolhas. Quando o Senhor nos chama, nós temos que ter um posicionamento. Quando o Senhor nos chama, nós temos que renunciar a alguma coisa. Porque todos os homens, podemos dizer assim, da Bíblia, que você vai olhar no Velho Testamento, todos eles tiveram que renunciar a alguma coisa. Tiveram que abrir mão de alguma coisa da sua vida em favor de Deus, para que Deus cumprisse ali de fato o que o Senhor queria na vida de cada um deles. Então, a primeira coisa que Deus quis de Abraão foi que ele abrisse mão daquele lugar onde ele estava. Se ele tinha terras ali, né, ou propriedades, sua família era rica naquele lugar. Com certeza, ele não só tinha animais, servos e servas, mas com certeza ele tinha propriedades naquele lugar, né? E o Senhor mandou ele abrir mão daquele lugar. Sai dessa terra. Larga isso, deixa isso para lá. Porque eu tenho algo maior para você, que você é onde fala que nossa mente, a palavra de Deus fala que não chegou ao coração do não subiu a mente, não chegou no coração do homem. Os olhos do homem não conseguem ver, nem a mente consegue contemplar o que o Senhor tem preparado para nós. Enquanto nós estivermos apegados às coisas deste mundo, enquanto nós estivermos apegados, entrelaçados ainda com as coisas deste mundo, não temos como carregar isso. Não temos como carregar isso. Nós temos que tomar uma posição e uma escolha. Ou eu continuo carregando as coisas do passado, os bens materiais do passado, as coisas do passado, as mágoas do passado, as tristezas do passado, os traumas do passado. Ou eu tomo a decisão de largar tudo e vir para o Senhor. Abandonar o lado emocional, tudo aquilo que trouxe tristeza, tudo aquilo que criou raiz de amargura, abandonar tudo aquilo. Foi o que o Senhor pediu para ele. E a última coisa que ele pediu para ele foi que ele abrisse mão da sua herança, que era: sai da casa do teu pai. A Bíblia não fala, eu não me recordo se fala, eu sei que ele teve um irmão que justamente foi o pai de Ló, né? O qual ele levou quando ele saiu. Então você vê, o Senhor mandou ele largar os laços emocionais. Aí ele carrega Ló, o seu sobrinho. O Senhor fez o que falou o que para ele? Abandona os laços emocionais. Sai do meio da tua parentela. Sai da casa do seu pai, a herança.
Porque naquele momento o Senhor seria a herança de Abraão, na vida dele e na família dele. E da mesma forma, como eu falei, Moisés foi criado no Egito, foi criado dentro do palácio. Teve aquela situação que ele acabou matando aquele egípcio, teve que sair fugido. Saiu da terra, perdeu todos os laços emocionais com aquele lugar. Seus pais eram vivos, ele teve que sair também de lá. Então, tá vendo quando Deus te chama, quando o Senhor ele quer algo contigo, ele precisa que você abra mão de algumas coisas? E, principalmente, Ló, ele atrapalhou em determinado momento a vida de Abraão. Porque em algum momento ele não obedeceu o Senhor, largando os laços emocionais, os laços parentescos com a sua família. E o último laço que ele tinha era o seu pai, que morreu em Padã Arã. E aí muitos defendem que, de fato, o Senhor chamou ele em Padã Arã. A única coisa que ainda prendia ele naquele momento era o seu pai, mas o Senhor mandou ele sair do meio da casa do seu pai também, para ir para uma terra onde ele iria mostrar como era essa terra, se essa terra era boa ou não, se essa terra era árida ou não, se essa terra era seca ou não, se essa terra só tinha pedra ou não, ou se essa terra tinha muita pastagem ou não, ou se tinha água nessa terra ou não, ou se era só montanha ou não, ele não sabia. Ele só tomou a decisão de ouvir, por isso que ele é colocado ali no Hebreus capítulo 11 e é citado no Novo Testamento como amigo de Deus, e ali pela fé ele ouviu e obedeceu a voz de Deus e seguiu e cumpriu aquilo que Deus tinha. Teve falhas, teve na sua caminhada, mas lá na frente ele teve o Senhor colocou ele à prova novamente e pediu para que ele abrisse mão de mais uma coisa, para ver se de fato o coração dele realmente estava apto a abrir mão de tudo em favor de Deus. E foi o seu filho Isaac. Quando ele literalmente compreendeu tudo isso e chegou naquele monte com Isaac, preparou aquele altar. Isaac perguntou para ele: pai, cadê o novilho? Cadê a ovelha para ser sacrificada? E ele falou: Deus proverá. E o menino deitou ali, ele levantou o cutelo, então o Senhor bradou do alto, dizendo para que não fizesse mal à criança, porque agora sim, o Senhor sabia que ele de fato estava pronto a abrir mão de tudo em favor do Senhor. Ele teve que enfrentar a guerra que não era dele. Ló foi preso por os reis, juntou os 318 lá e teve que batalhar uma guerra que não era dele. Por quê? Não abriu mão dos laços parentescos que era para abrir mão. Teve que guerrear uma guerra que não era dele. Em momento nenhum o Senhor falou que ele ia guerrear. Falou? Não. O Senhor falou para ele, foi o quê? Os que te abençoaram, eu vou abençoar. Os que te amaldiçoaram, também eu amaldiçoarei. Será bendito tu e toda a tua família. Você será grande. Você será como a sua descendência será como as estrelas do céu.
A sua descendência será como a areia da praia. Ninguém vai contar. Mas devido a essa obediência, devido não ter ali deixado o que o Senhor mandou deixar para trás, ele teve que enfrentar a guerra, divisão no meio da sua família. Chegou um momento que ele teve que falar para o seu sobrinho: para onde é que você vai? Se você for para cá, eu vou para lá. Se você for para cá, eu vou para lá. Por quê? Porque não era para ele passar por aquilo. Não tinha necessidade nenhuma de passar por aquilo. O Senhor tirou ele de lá, o Senhor prometeu um filho, o Senhor ia conduzir ele até ele colocar os pés daquela terra, como foi, e colocou os pés daquela terra, e ele falou: esta terra daria a sua descendência. Até o ponto que, se você continuar lendo, devido a esses vacilos de Abraão, depois já do seu nome trocado, né? Agora Abraão, o Senhor, sabendo que ele já tinha vacilado em alguns momentos, ele falou assim: agora eu vou fazer uma aliança com você. Mandou ele separar animais, partiu os animais ao meio, colocou os animais, uma banda dos animais do lado de cá e outra do lado de lá. Isso era um costume da época, quando se fazia uma aliança que não podia ser quebrada. Isso era um costume. Quando as pessoas faziam essa situação, pegavam um na mão do outro e ali fazia a aliança. Não podia ser quebrada essa aliança. E ele pegava na mão do amigo e andava no meio daquele sacrifício, daqueles animais partidos ao meio, até cruzar, até chegar no final. Chegava no final e falou assim: se um de nós dois quebrarmos esta aliança, será feito da mesma forma que foi feito com esses animais. Isso era uma forma de aliança que não podia ser quebrada. Mas, como Deus já tinha visto que Abraão tinha situações como trouxe Ló, não deixou a sua parentela, não saiu do meio da sua parentela de fato, né? Passou ali pelo Egito, toda aquela situação. Agora o Senhor manda ele preparar e fala: agora eu vou fazer essa aliança com você. Por quê? Porque eu sei, como diz o Senhor, né? Ele fala: eu sei que eu não vou quebrar essa aliança. E ali colocou um sono sobre Abraão. Ele começou a enxotar os animais, né? As aves que estavam voando por causa dos animais estavam mortos ali. E até que o Senhor passou sozinho aqui no meio e fez, cumpriu ali e decretou aquela aliança com ele. Então, quando o Senhor nos chama, a própria palavra de Deus diz em Mateus: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, e siga-me. E o próprio Mateus capítulo 11 também diz, né? Vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, tomai o meu fardo, que é leve e suave. Tem fardos que muitas vezes nós carregamos. O Senhor já mandou que nós largássemos. O Senhor já falou para que renunciássemos. Mas ainda continuamos carregando. Que seja a questão de alguma coisa ainda no mundo, referente ao mundo. Que seja ainda referente a laços emocionais.
ou que seja a questão de heranças que carregamos da nossa vida, dos nossos antepassados, dos nossos pais, avós, que não foram quebradas. Porque quando eu decido largar tudo isso, renunciar a isso, tudo isso é quebrado na minha vida e na sua vida. E ali o Senhor começa a reescrever uma nova história sobre a minha casa, sobre a sua casa. Ele começa a cumprir de fato a promessa que ele prometeu, que nós que fomos enxertados na videira, né? Nós que fomos enxertados ali, essa promessa nos alcança. Mas para que essa promessa nos alcance, nós precisamos renunciar a algumas coisas. O problema é que as pessoas, elas querem vir para o Senhor, querem ouvir o chamado do Senhor, querem estar na presença do Senhor, querem sentir a sua presença, mas não querem renunciar, não querem deixar bagagens para trás. Bagagens essas que muitas vezes, que vai gerar problemas, conflitos lá na frente, porque você não abandonou, você não largou. E Abraão viveu isso na sua vida. E muitas vezes, guerras que você está enfrentando é porque você desobedeceu, o Senhor mandou você largar e você não largou. Mandou você deixar e você não deixou. Guerras que muitas vezes nem são nem suas. Muitas vezes você compra a guerra dos outros. E compromete a sua vida, compromete a sua família, compromete o seu lar. Porque você não abandonou, você não largou. Então, quando Abraão compreendeu isso na vida dele, o Senhor cumpriu tudo aquilo que o Senhor tinha para ele. E ele, muito pelo contrário, ele nem viveu, ele morreu com 100 e poucos anos, mas não viveu para visualizar, para contemplar o que o Senhor de fato prometeu para ele. Então, muitas vezes, quando você está na presença do Senhor, quando você, de fato, cumpre e obedece pela fé aquilo que Deus quer que você faça, até mesmo que você não veja agora, a sua geração lá na frente será abençoada, porque você decidiu obedecer. Você decidiu obedecer. Você decidiu abandonar. Agora, quando eu decido não abandonar, ou ainda tento ainda insistir em carregar pesos que não é para mim mais carregar, culpas que não é mais para mim carregar, isso vai influenciar a tua vida. Isso vai influenciar na vida dos teus filhos. E a promessa sempre fica mais longe. Por isso que muitas vezes tem um monte de crente frustrado aí, porque não vê o agir de Deus na vida dele, na sua casa. Mas não para ver que em algum momento lá, quando o Senhor falou, sai daí desde onde você está, abandona esses laços emocionais, abandona essas heranças e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Quando você decide obedecer pela fé, Hebreus capítulo 11, a certeza da fé, o firme fundamento da fé, aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não vejo. Isso é fé. E aí, por isso, Abraão foi colocado ali na galeria da fé, como inúmeros outros, Moisés, que foram colocados ali pela fé. Porque em algum momento da vida deles tiveram que renunciar a alguma coisa. E a pergunta para essa noite é:
Você está preparado para renunciar? O que você ainda carrega contigo que o Senhor mandou abandonar, que você ainda insiste em carregar? Porque isso vai comprometer a sua vida espiritual. Isso vai comprometer a sua herança, a sua herdade lá na frente, os que vierem depois de você. Agora, quando você decide renunciar, quando você decide quebrar aquilo ali, não precisa fazer igual o Daniel e muitos outros tiveram que orar, ajoelhar ali, pedir perdão pelos pecados da nação, dos seus parentes. Mas isso só acontece em Cristo Jesus. Hoje é Cristo Jesus. Quando eu venho com Ele, quando eu vou até Ele, perdão, eu lanço todas as minhas ansiedades, como diz Filipenses capítulo 4. Quando eu lanço sobre Ele o meu fardo, como diz Mateus capítulo 11. Quando eu creio que Ele pode todas as coisas, como diz Marcos capítulo 10, onde fala assim que para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. E hoje, nós temos Jesus. Jesus nos chama. Então, que nós venhamos nessa noite abrir mão, renunciar às coisas do mundo, renunciar tudo aquilo que é referente a emocional, mágoa, tristeza, falta de perdão, trauma. Tudo isso temos que lançar na cruz. Tudo isso temos que lançar na cruz. E heranças que foram colocadas sobre nós, dos nossos antepassados. E quando nós renunciamos, Cristo quebra, e a partir dali é fechado essa legalidade de o inimigo agir na minha casa e na sua família, nos seus filhos e netos. Porque o Senhor mesmo fala que Ele visita até a terceira e quarta geração. Em Cristo Jesus nós podemos alcançar essa promessa. Que nós estamos caminhando, saindo de um lugar, estamos caminhando para a nova terra que Ele tem para nós. Hoje é uma terra espiritual, a Nova Jerusalém, né? Seremos arrebatados, cremos assim. Muitos não creem mais assim, mas é só em Cristo Jesus que conseguimos quebrar tudo isso. Mas eu preciso deixar os bens, o mundo, o material para lá. Eu preciso deixar a parentela, os laços emocionais para lá. Eu preciso deixar, renunciar às heranças que foram colocadas sobre mim. É em Cristo Jesus eu alcanço a bênção. Que aí se cumpre mesmo falando do Novo Testamento e voltando para o Velho Testamento, se cumpre onde eu não vou precisar correr atrás da bênção, porque ela correrá atrás de mim. Ela correrá atrás de mim. Porque agora, como diz Coríntios, eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Não tenho mais nada com o mundo, do mundo material. Eu não tenho mais nada de laços emocionais que me atrapalham. Eu não tenho mais nenhuma herança do passado que vem atrapalhar tanto a mim como os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Em Cristo Jesus, pela cruz, o caminho que leva à cruz, da renúncia, nós alcançamos essa bênção e essa bênção vai alcançar os nossos também, pela palavra do Senhor. E aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor Sérgio.